Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar, e o assunto de hoje é o jogo de ontem entre CSA e Grêmio, o empate sem gols no estádio Rei Pelé. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a deixar o teu joinha, deixar o teu like no canal, a se inscrever e a participar desse projeto, para que a cada dia mais a gente possa discutir o futebol, o esporte em Alagoas. O CSA enfrentou o Grêmio ontem à noite no estádio Rei Pelé, empatou sem gols num jogo tecnicamente muito pobre. Um jogo fraco, sem grandes lances, sem muita emoção para o torcedor e sem chances de gol. As duas equipes finalizaram muito pouco. Um jogo trabalhado mais de intermediária para intermediária. Para o CSA, que é o foco, o jogo acabou sendo um avanço se compararmos em relação ao que vimos contra o Atlético do Paraná. Quando o CSA não competiu, tomou 4-0, poderia ter tomado 6 ou 8 gols do time paranaense. Mas ontem o CSA apresentou um futebol mais compacto defensivamente, com semelhanças no aspecto ofensivo, sem agredir, sem a condição da criatividade. O time teve boas coisas a serem avaliadas. Dauan, por exemplo, na lateral direita, fez um jogo muito consistente. E olhe que vários jogadores caíram pelo lado direito da defesa do CSA, PP, Galhardo, depois tivemos o Everton, Cebolinha, e o Dauan deu conta da marcação de todos esses jogadores, sem que esses jogadores pudessem se criar, vamos dizer assim, utilizando uma gíria do futebol. No meio-campo, a estreia do João Vitor foi muito interessante, um jogador que consegue dar uma dinâmica, que consegue fazer uma boa cobertura, que se posiciona muito bem. Agora, é claro que um jogador que estava há algum tempo sem atuar, sentiu a parte física e precisou ser substituído. Mas do que vi do João Vitor e do que vi do Dauan, não do Dauan como lateral, mas o Dauan comparado aos dois primeiros volantes que o CSA tem, ao Naldo, que entrou ontem já no segundo tempo, e ao Nilton. Acho que seria muito interessante imaginar uma dupla de volantes do CSA com Dauan e com o João Vitor, para que o CSA tivesse mais consistência, mais força, inclusive saúde, né? Propriamente dito. O Nilton não tem mais a saúde de ser um primeiro volante com a necessidade que existe da movimentação de um jogador nessa função. Principalmente com um time do Grêmio que gira muito a bola, que toca muito a bola, que tenta justamente infiltrar no meio da defesa do CSA. Então acho que isso ficou claro, porque o Nilton saiu de campo destruído fisicamente, sem conseguir mais acompanhar a partida. Agora, e o ataque do CSA? A parte ofensiva do CSA? Ainda acho que Jonathan Gomes, os jogos que vi jogar, o Jonathan é mais decisivo vindo de trás, como um segundo volante construtor. Como meia, ele até jogou bem ontem, não fez uma partida ruim, pelo contrário. Talvez ao lado do Dauan tenham sido os dois grandes destaques do CSA no jogo. Mas o Jonathan Gomes, do que vi jogar, é mais interessante, mais participativo como segundo volante. Apesar de que, com a carência de um meia, o Jonathan Gomes está sendo colocado nessa função. E sempre lembro esse detalhe. O técnico Argel Fuchs já revelou em coletiva, em entrevista coletiva, uma conversa com o Jonathan, e segundo o próprio Argel, o Jonathan, para ele, é um meia, é o camisa 10. E o Jonathan teria dito ao técnico do CSA que também se sente mais confortável como meia do que jogar como segundo volante. Mas as partidas que eu observei, que assisti, que comentei, do CSA com o Botafogo e do CSA contra o Flamengo, o Jonathan rende muito mais como esse segundo volante, como um segundo volante construtor que possa se aproximar, ter o tiro de média distância, esse tipo de situação. Mas algo que incomoda
Eu sei que é estratégia de jogo, mas algo que incomoda é você ter o Ricardo Bueno como um atacante referência, o homem a tentar fazer gols que o CSA não faz, o CSA não chuta, e o Ricardo cair muito pelos lados do campo, sair muito da área. Em determinados momentos, quando o CSA construía, tinha jogadas pelas laterais do campo, principalmente pelo lado esquerdo, ora com Carlinhos, e no lado direito, ora com Dauan. O cruzamento era feito e na área não estava o Ricardo Bueno. A única bola desviada de cabeça pelo CSA é justamente com o Maranhão, que é um jogador de baixa estatura, e também com a aproximação do Didira na área, mas todos dois de baixa estatura. Nessa condição de precisar do Ricardo Bueno para estar como um falso 9, se deslocando para o lado do campo, talvez seja mais interessante ter o Alexandro presente na área, sendo um cara mais de referência, e você ter o Ricardo Bueno como um segundo atacante no lugar do Maranhão, por exemplo. O problema é que o CSA não tem um jogador de velocidade, que precisa, nesse modelo de jogo do técnico Argel Fuchs, precisa de um jogador que seja a válvula de escape, que seja aquele atleta que possa construir a transição ofensiva do CSA. E o CSA não apresentou ainda esse jogador. O Maranhão não mostrou isso até agora. O Gamarra, que estreou ontem com a camisa do CSA, teve pouco mais de 20 minutos, não deixou uma boa impressão, apesar de não gostar de avaliar jogador a partir do primeiro momento. Ele se atrapalhou, começou mal, precisou de uns 10 minutos para se assentar no jogo, e depois disso, até uma boa chance para o CSA, ele desperdiçou porque já chegou na bola, na hora de finalizar, desequilibrado. Mas, repito, é um CSA que, em comparação ao Atlético do jogo contra o Atlético Paranaense, avançou, melhorou no sistema defensivo, teve ainda mais compacto, diminuiu ainda mais o campo para o adversário. Mas, pensando na Série A, no campeonato, é um CSA que ainda está muito abaixo. Não consegue finalizar, não consegue chutar em gols e tem muita dificuldade. Este foi o Opinião na Rede de hoje. Amanhã a gente volta com outros temas, com outros assuntos aqui na TV Esporte Alagoas.